Eu nunca superei o dia que você me deu um gelo de 2 semanas, enquanto você estava tentando me conquistar, entendeu? Não, acabou o podcast, gente. Foi isso, muito bem. Não, você não vai fugir. A gente vai falar disso mesmo? E nesse último date foi o date da cafeteria, que a gente saiu, teve um date maravilhoso. E aí no final a gente sentou na cafeteria pra conversar e você olhou pra mim e falou assim: Sara, eu acho que não é pra gente namorar agora. Oi, gente, eu sou o Isaac. E eu sou a Sara e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Nosso Casal podcast! Sincero! Finalmente, depois de tanto tempo. Depois de anos sonhando com isso, gente. Tá no ar. É tá verdade, acontecendo. foi tanto tempo planejando, sonhando, gerando esse podcast, que nós estamos muito felizes de estar aqui hoje. E como é que vai funcionar essa dinâmica? Nós vamos nos encontrar aqui todas as terças e quintas, com vários quadros diferentes, historinhas que nós vamos trazer pra vocês, e conversas de coisas que a gente não contou pra ninguém, praticamente. Então vocês vão conhecer mais de nós, mais das pessoas, mais daquilo que a gente vive, né? É verdade. E a gente espera que seja um tempo incrível. Tem que ser cronometrado, viu? Porque a gente conversa. A gente sonha com esse podcast desde quando a gente se conheceu, começou a namorar, né? Foi. A gente falava, a gente tinha umas conversas bem profundas assim no carro, E tendo date bem aleatória, coisa que a gente nem imaginava. A gente pensava, isso dá um podcast. E não é que dê um podcast, só que vai ser tudo cronometrado. Não pode passar de 2 horas. Não pode passar de 24 horas, tá bom? Tá bom, galera? E olha, vocês estão vendo, né, toda essa estrutura, todo esse cenário maravilhoso, toda essa qualidade de áudio, tudo lindo aqui, gente. Nós estamos aqui na Kinima, que é a produtora que tá fazendo esse podcast se tornar realidade. E você que tem um projeto que tá precisando tirar do papel, que precisa de uma produção por trás, entre em contato com eles, que vai estar aqui passando o QR Code, todas essas informações aí babadeiras pra vocês entrarem e conhecerem mais da Kinima também. E agora, sim, cá pra nós, eu nunca superei o dia que você me deu um gelo de 2 semanas, enquanto você estava tentando me conquistar, entendeu? Não, acabou o podcast, gente. Foi isso, muito bem. Não, você não vai fugir. A gente vai falar disso mesmo? Nós vamos falar. Tá o que bom. aconteceu? Eu vou explicar pras pessoas. Dia de lavar roupa suja, vamos lá. Hoje eu vou contar pra vocês a fatídica história de como nós nos conhecemos, que foi, na verdade, maravilhosa, porém o Isaac teve uma atitude ali, ó, que você ficou 2 semanas sem me responder no meio da conquista. Como é que foi isso? Isso tem uma justificativa. Qual? Qual justificativa? Vamos lá, a gente se conheceu, vamos relembrar os nossos fatos. A gente se conheceu em um retiro de influenciadores através de um amigo nosso. E a primeira impressão que eu tive de você, quando eu olhei com você, lá naquela rodoviária, a gente tava às 5 horas da manhã, Meu Deus, pegando era um muito ônibus. cedo. Era muito cedo, né? Você tava de salto alto, ela tava Não fala da minha Ela tava maquiada, de salto alto, toda produzida, toda no look, 5 horas da manhã. Aí apareceu que é de moletom, né, bem pleno, com a calça máscara jogger. tampando aqui, ó. A máscara não é pandemia, gente. A máscara tampando aqui. E eu nem vi ela, mas a primeira impressão, né, a gente foi encontrar o nosso amigo e tudo mais lá na bilheteria. Eu tava chegando perto, eu vi uma moça. Antes ele tinha falado, a Sara vai com a gente. Gente, quem que é essa Sara? TikToker, não sei quem é, mas tava. Vai com a gente. Eu era anônima, meu bem. Eu não era famosa. Ficou famosa depois, então. Roubei tua fama. Roubei os seguidores, eles gostam mais de mim. Cadê? Tu é o Brad Pitt, eu sou a Angelina Jolie. Não, pera. Tá ao contrário. Abafa. Mas aí o que aconteceu? A gente tava muito cedo e a primeira impressão que eu tive de você foi que eu me apaixonei. Eu olhei pra aquela moça e falei, ela não é solteira. Ela namora. De alguma forma eu pensei, nossa, ela namora, porque ela é bonita, tá produzindo às 5 horas da manhã e eu tô aqui jogado. Foi essa a primeira impressão que eu tive. Depois que eu fui descobrir com a gente conversando, que você não namorava e tudo mais. Mas assim, eu acredito que eu me apaixonei de verdade por você no retiro. Quando você foi contar o seu testemunho. Retiro? No... Não, então agora... Não, nós vamos lavar roupa suja agora, então. Aumenta o podcast aí, gente, mais 30 minutos. O que acontece? Eu lembro, assim, que quando eu entrei pro retiro, eu tava muito feliz, né? Que eu não comecei a criar conteúdo e tudo mais. E quando eu fui chamada pra ir pro retiro, eu falei assim, nossa, então eu não posso de qualquer jeito. Porque lá é só, assim, os melhores criadores de conteúdo cristão estão lá. E aí, o que aconteceu? Chegou no dia de ir pra rodoviária, 5 horas da manhã, o que aconteceu? Eu acordei 2 horas mais cedo. Não. Tomei banho, me maquiei, troquei de roupa 15 vezes, até chegar na minha bota e minha jaqueta de couro, que a minha bota não tinha salto. Porque eu falei assim, ó, na dúvida, vamos de all black, que aumenta a confiança. Então eu fui de all blackzão. E quando a gente chegou lá naquela rodoviária que eu olhei pra tu, eu falei, nossa, não acredito. Esse é o Isaac Felli? Não, que falava, bom dia, meus queridos. Eu tô assim, gente, cadê o querido? Eu tava bem assim, bom dia, meus queridos. Falei, bom dia, Isaac. Bom dia. E aí, Isaac, tudo bem? Horário. Ah, Isaac, senta aqui com a gente. Não, eu comprei a poltrona lá atrás.
Não, então para. tá bom, então tá bom. Não, mas eu tinha comprado a poltrona lá atrás, eu tinha medo de ir numa poltrona lá na frente e alguém queria a poltrona. Na verdade, assim? também eu tava com muita vergonha de ficar perto de você, porque quando eu vejo alguém bonito, né, naquela época eu tinha muita insegurança e tudo mais, então eu vi uma mulher, uma menina bonita, eu ficava, ai Teu meu coração Deus. disparou pela japonesa? Eu sei, eu Ah, sei que não. seu tipo é Tá japonesa. se achando demais, não, para. Mas foi, quando a gente chegou lá no retiro, foi muito difícil, porque pra mim, por exemplo, eu era uma das menores de lá. Então eu me senti muito sozinha, a galera já tinha os seus panelinhas, seus grupinhos, e você tava na panelinha, assim, muito fechada. Tanto que você nem conversou comigo no retiro. E eu tinha um crush em você antes, e no retiro eu perdi totalmente o encanto, você acredita? Sério? Eu perdi o crush, eu olhei pra ele e falei assim, nossa, esse menino exibido. Esse menino fica aí, fica nem olhando na minha cara. Fui pedir pra tirar foto, me esnobou, me tratou de fã, entendeu? Eu falei, não quero mais saber desse menino, não. Isaac Feli vai ficar lá nos vídeos, que eu vou viver minha vida. Ficou apaixonado. E eu fiquei, assim, meio ressentida. Aí, quando a gente tirou a nossa primeira foto, depois a gente foi viver na vida, né? E a gente chegou a ter o nosso primeiro encontro em Brasília, eu te chamei por educação. Não. Pô, uai, mas... Não é esse que tu me conta, que tu chamou porque queria me conhecer. Eu te chamei por educação, porque eu pensei assim, olha, estamos reunindo aqui os amigos influencers tiktokers, eu tenho que chamar as pessoas influencers tiktokers. Aí eu mandei mensagem pra você, né? Amigo, vamos ali almoçar com a gente no shopping. Só que quando você chegou, as coisas mudaram, porque você chegou, você tava tão estiloso. Eu estava sem a máscara cobrindo aqui, né? Aí tava sem a máscara. Tava mais magro. Aí eu olhei e falei assim, nossa, não, coração. Ai, que não bom, faz achei, isso comigo, já tava não. achando que a gente tá casado por educação. Não, para! Mas eu me apaixonei aquele dia. Nossa, primeira vez que a gente saiu, eu me apaixonei. Eu não sei se você lembra, mas teve um fato no retiro que foi o momento que eu me apaixonei. Primeiro eu me apaixonei no momento que você foi lá na frente contar seu testemunho. Eu falei, nossa, essa menina sofre. Essa menina tá passando tanta coisa. Mas do mesmo jeito, com esse sofrimento, com tudo que você tava passando, você ainda carregava um sorriso no rosto. Eu observava de longe, porque eu ficava muito ali nas panelinhas, era meio por insegurança minha de conhecer novas pessoas, fazer novas amizades e acabar sendo excluído pelos outros. Então eu ficava ali no conforto mesmo. Só que eu te observava de longe, você sempre alegre, conversando com as pessoas e tudo mais. Não chora não, viu? Tá eu vou chorar sim. Aí eu falava, velho, ela, mesmo com tanto problema que você tava passando na época, nossa, tanta coisa, tanto B.O. você contando lá na frente, todo mundo assim, de queixo caído. E eu contando sorrindo, você lembra? Ai, gente, é porque, né, eu tive que sair da minha cidade e tal, e deixei tudo pra trás. Porque eu tava vivendo um relacionamento abusivo, e aí eu tive que largar a minha cidade, agora eu estou sem casa, sem lugar para morar, sem dinheiro, e eu assim, sorrindo. E todo mundo assim. E eu lá, então assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu tô tão sozinha, passando por depressão, e as pessoas assim. Mas eu achei muito bonito, não sei se você lembra de um dia que todo mundo tava atrás no templo, tipo, tava um momento de oração e tal, e eu vi você meio que chorando, meio sozinha, era muito uma palavra, acho que era uma palavra de paternidade, de família, não sei, eu abracei você, e você começou a chorar e começou a contar um monte de coisa que eu nem entendi na hora. Mas eu senti que foi muito profundo, naquele momento eu falei, será? Você lembra qual foi a palavra que você me deu quando você foi orar por mim? Não. Que Deus iria restaurar a minha família. E era eu que ia restaurar. E era você? Peraí. Então tudo faz parte de um plano. Tudo faz parte de um plano? Foi uma palavra. Aprenda, quando você quiser conquistar alguém. Mentira, não faz isso não. Não faz isso não, que Pelo é pecado. amor de Deus. Mas então acho que as minhas primeiras, se eu pudesse resumir assim, quais as minhas primeiras impressões de você? Primeiro foi uma montanha-russa, né? Primeiro eu te achei sons, porque eu falei, nossa, ele não conversa, o menino não conversa, ele não abre a boca. Segundo, eu achei você metido, porque você ficava andando só com a galera assim, ó, lá no retiro assim, e eu lá sozinha olhando e falava assim, nossa, ele nem vai vir conversar comigo, deixa ele, deixa ele. Aí em terceira, primeira impressão que eu tive de você era que você era muito bonito, né? Ai. Falei e falei assim, ó, gatinho, gatinho. Boa, graças a Deus. E a minha quarta última primeira impressão, né, que foi a primeira que a gente sentou pra conversar, eu falei assim, não, esse menino é o amor da minha vida. Porque a gente conversou e na hora que a gente começou a conversar, eu acho que as coisas se conectaram muito rápido. Foi muito rápido. Eu acho que teve o nosso match assim, quando a gente foi na casa do Átila. E tava nós três no quarto dele conversando e tal. Acho que tava... sei lá, a gente tava arrumando umas coisas no quarto e a gente tava conversando sobre a vida. Foi mesmo. Aí ele começou a conversar sobre profissão, sobre família. Eu quero ser empresário no futuro. Foi mesmo. Também, eu quero trabalhar com internet também. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Aí a gente começou, foi aí naquele momento, depois que eu saí da casa do Átila, eu peguei Uber.
Eu mandei mensagem pro meu amigo André e falei, eu vou casar com essa mulher. É com ela Nossa. que eu vou casar. Então, acho que se eu fosse colocar 4 primeiras impressões que eu tive de você, a primeira foi na rodoviária que eu falei, nossa, essa menina é muito bonita, ela é gata. Só que eu pensei, será que é tudo isso mesmo? A segunda impressão que eu tive lá no Retiro foi que você era uma mulher muito determinada, porque mesmo em meio às dores você estava persistindo muito Nossa, em meio só àquilo. coisa boa. Isso é Só coisa boa. né? Posso refazer a minha... Não, já passou. Porque Ah, para, mas as minhas primeiras impressões não foram tão boas, mas eu corrigi depois, foi. entendeu? A terceira impressão que eu tive de você foi na nossa conversa lá na casa do Átila, que eu pensei, nossa, essa menina tem foco. Ela sabe o que ela quer pra vida dela. E era isso que eu buscava em uma mulher determinada, uma mulher bonita, que tem foco em Deus e sabe o que ela quer pra vida dela. E a quarta impressão que eu tive é que você era uma mulher de Deus e que eu ia casar com você. Olha só. E assim, foi muito rápido, não é como tudo aconteceu, porque a gente se conheceu no Retiro em julho. Foi em julho. Quando foi em, acho que foi agosto, não, foi agosto ou setembro, né? A gente começou a sair em que setembro. a gente saiu a primeira vez, esse primeiro rolê que a gente deu com o Átila. Na mesma Foi muito data que a gente rápido. começou a sair, um ano depois eu te pedi em casamento. Foi tudo muito, muito certinho, assim. Nossa, eu acho que é perto até da data que a gente saiu, assim. Eu me Foi. apaixonei por você. Um ano depois eu tava te pedindo em casamento. Foi. Sou emocionado, será? É. Mas foi muito rápido. E assim, acho que todo relacionamento precisa de um amigo que conecta os dois. E naquele caso, você conheceu o Átila, né? Que era um dos meus melhores amigos. Ainda é um dos meus melhores amigos, gente. Ele é um querido, assim. E ali a gente tava conversando e na primeira vez que a gente sentou pra conversar, a gente já se apaixonou. E eu acho que isso acendeu dentro de mim algumas inseguranças. Porque, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito emocionada, né? Eu olho pras coisas assim... acho que estou emocionada. E aí eu olhei pra você e eu já me apaixonei. Isso acendeu dentro de mim um alarme. Que eu falei assim, pô, como é que eu me apaixono perdidamente por uma pessoa somente um dia, em uma conversa de poucas horas que a gente teve, assim? Não faz sentido na minha cabeça. E eu comecei a achar que talvez eu estava emocionada demais. Acho que foi o mesmo sentimento que eu tive, porque a gente teve algumas vezes, 5 vezes, não sei, que a gente saiu e tudo mais, que a gente conversou, e eu tava criando um sentimento. Só que eu tava pensando, será que eu tô extrapolando as coisas? Será que não é só amizade? Eu acho que é muito importante qualquer pessoa que tá dentro de um relacionamento, começando uma amizade, se apaixonando, fazer esse questionamento, porque muitas das vezes era pra ser uma amizade. É verdade. Né? Só que muitas das vezes é pra você Não, tá pera, junto. não era pra ser uma amizade, não. Não, Vamos com a lá, gente tu não. casa comigo. Mas tem muita gente que tem que se questionar Tem isso, porque mesmo. tem gente que entra em relacionamento É verdade. sem pensar 2 vezes quando vê quebrar a cara. É Então acho que verdade. foi por isso que eu te dei esse gelo. Eu falei pra você, né, que eu tava interessado e tudo mais, mas que a gente ia orar pra saber. Nossa, E eu sim. orando a Deus e tudo mais, Deus falando, não, ainda não é o momento. Ainda não, ainda não, ainda não. Até o momento, né, que a gente saiu, a gente sentou na cafeteria, eu tenho um vídeo até hoje. Nossa, Que eu tava gravei, muito triste eu tava aquele muito dia. triste, porque a gente sentou e eu falei, olha, Eu acho que foi o nosso 5º date. foi por aí. Porque a gente não teve muitos dates, porque Foi. depois eu viajei, Inclusive, você nesse lembra? dia, a gente tava procurando apartamento pra você. Pra mim, foi mesmo. Você tava indo morar em Brasília. Foi mesmo, foi quando eu comecei a mudar pra Brasília, Foi. verdade. E eu tava nisso- inseguro. Olha só, uma coisa que eu nunca contei. Eu tava um pouco inseguro porque você tava indo pra Brasília. Você ainda não tava morando em Brasília. Então isso contribuiu pra eu falar, ainda não é o momento, vamos esperar. Por que você não queria um relacionamento à distância? Não. Assim, eu acredito severamente que relacionamento à distância é muito difícil É de muito dar difícil. certo. Eu acho que assim, é tipo 1% em cada... Não, É. é uma pessoa a cada 100 dá certo. Porque você É precisa ter a verdade. conexão, você precisa estar saindo com a pessoa, conversando e tudo mais. E A convivência, né, e que pela você internet, perde, eu tô aqui assim. né, na chamada de vídeo aqui com a pessoa, eu posso fingir que eu sou uma pessoa. Eu posso postar no story ali que eu trato bem minha mãe, que eu cuido de casa, que eu vou sempre à igreja e tudo mais. Mas no off eu posso fazer totalmente o contrário. Mas quando a gente convive com a pessoa, a gente vê realmente o que a pessoa tá fazendo. Eu também não queria um relacionamento à distância, não, porque o meu último relacionamento terminou por conta de muitas coisas, mas entre elas a distância. Então eu já tinha esse pensamento de, nossa, se eu começar a namorar à distância, vai ver que eu termino de novo esse relacionamento. Então eu também tava meio insegura, mas eu lembro que a gente teve uns 5 dates antes de eu viajar, né? E foi quando aconteceu tudo que aconteceu. E nesse último date foi o date da cafeteria, que a gente saiu, teve um date maravilhoso. E aí no final a gente sentou na cafeteria pra conversar e você olhou pra mim e falou assim, Sara, eu acho que não é pra gente namorar agora.
Só que ela não focou no Nossa, agora. eu fiquei tão decepcionada, porque Teve um eu já tava agora. gostando de você. Eu falei assim, nossa, ele tá me tratando com intencionalidade. Então ele tá aqui, ele tá presente, ele tá conversando coisas intencionais comigo. Ele conversou sobre família, sobre vida, sobre planos. Entendeu? A gente já tava se apresentando pra família, tipo, pensando, Já, né? Porque a gente se apresentou oficialmente depois que eu mudei pra Brasília. Mas a gente já tava com essas conversas, sabe? De, tipo assim, nós vamos ter um A gente relacionamento. tava criando expectativa, né? E tava criando expectativa. E era até então algo muito emocional. E quando você me falou isso, eu acho que você quebrou as expectativas que eu tinha criado de ser algo muito rápido, muito emocionado, sabe? E aí eu fiquei muito decepcionada. Acho que o vídeo. Nossa, teve um vídeo que eu gravei dela, tipo, que sabe esses vídeos que você posta no... Você guarda, né, na verdade, pra ver depois? Eu gravei um vídeo mó bonitinho e ela com a cara de taxa, assim. Eu tava com a cara inchada. Ela triste, porque chorou no banheiro, tava Eu fiquei mal. muito mal. Só que você, eu falei, né, não é... Deus falou pra gente não se relacionar agora. Eu acho que você não focou muito no agora. E realmente eu tava muito inseguro, porque você tava se mudando pra Brasília. Tanto que o pedido, ele realmente veio depois que eu me mudei, que você de mudou fato. pra Brasília, que eu falei, não, ela realmente quer começar algo aqui. Ela realmente tá intencionalmente aqui, eu posso desenvolver uma amizade, eu posso desenvolver algo com ela. Foi então aí que começou o pedido. Entendi. E assim, foi importante, de certa forma, a gente ter tido essa conversa muito séria, né? Que naquele momento da cafeteria que a gente se despediu, enfim, eu arrumei as minhas coisas e eu tava indo viajar pra São Paulo pra passar uma temporada lá, que eu tava dividida, né, entre São Paulo e Brasília. Foi nesse momento que eu te dei o gelo, né? Foi nesse momento. E o que aconteceu? Ali na cafeteria, eu já comecei a pensar o seguinte, que talvez você não era a pessoa que eu esperava que você fosse, entendeu? Porque eu vinha de uns traumas, assim, que eu carregava, que eu tinha muito medo de passar pelo que eu passei de novo, de ser abandonada, de ser rejeitada. Então, quando você nutriu uma expectativa em mim, e aí você falou comigo que não sabia se era pra gente namorar mesmo, que não sabia se era agora, e que você tava tentando orar e discernir, eu falei, pô, então ele já não tem certeza de mim. E aí eu viajo pra São Paulo, e do nada você some e para de me responder, então eu fiquei muito mal. Tava na casa da Bia, e eu chorava, eu chorei muito, eu fiquei muito mal, porque eu falei assim, nossa, ele criou... eu vou chorar. Por que eu já quero chorar? É o primeiro episódio, A pô! gente já tá casados. Mas é porque eu lembro que eu fiquei muito magoada, que eu falei assim, pô, ele brincou com os meus sentimentos. Eu tava aqui, eu tava intencional, eu me entreguei. Ele sabia, porque eu lembro que num desses 5 dates que a gente teve, eu cheguei a compartilhar pra você do como eu fui ferida, né, nos meus antigos relacionamentos. E eu falei, olha, eu tenho medo de passar por isso de novo. Você quer? Eu quero, então vamos tocar isso pra frente. E eu me entreguei, sabe? E quando você sumiu, eu falei, nossa, realmente. Eu acho que foi o meu maior arrependimento, porque Deus falou não. E ao invés de eu começar a nutrir realmente a amizade, tipo, continuar conversando e nutrir aquilo, entendeu? Eu pensei o contrário, na cabeça de homem. É a cabeça de homem. Não, para, eu posso falar. Não, eu quero agradecimentos ao André, melhor amigo do Isaac, que não deixou ele fazer besteira. Porque senão hoje eu acho que nós não estaremos casados. Ele falou, vai, mano, é a tua mulher, tu que quer casar e tudo mais, vai. E eu acho que eu devia ter nutrido uma amizade e não, tipo, te dado um gelo. Tipo, você mandava mensagem de manhã, eu respondia à noite. Nossa, umas coisas assim, né, pessoa fez. Não façam isso, rapazes, não façam. E assim, detalhe, ele estava me chamando de linda, de florzinha, de amor. Mandando texto, falando você é a mulher que eu sempre pedi pra Deus. Mas a gente dormia conversando em chamada de vídeo. E aí, do nada, do dia pra noite, ele sumiu. Eu, oi, meu bem, tudo bem? Ele, oi. Última vez online, ontem, às 11 horas. E eu assim, cara, eu não acredito que ele tá fazendo isso comigo, eu não acredito. E ali foi o momento que eu pensei seriamente. Quando você voltou, depois de 2 semanas de gelo e eu chorando durante essas 2 semanas, todos os dias, magoada, revoltada. E você voltou e falou comigo assim, oi, não, eu tava passando por uns negócios aqui, tananã. E não me explicou qual foi a situação. Eu falei, olha, eu tenho 2 opções. Ou eu paro e bloqueio esse menino pra sempre, porque isso que ele fez comigo, ele pode fazer de novo. Ou eu tento dar mais uma chance. Foi então que eu tomei atitude, que eu chamei você em uma chamada de vídeo. Você tava na casa... Da Bia. Não, você tava na casa do Felipe, em São Paulo. Foi na tava casa um monte do Felipe, de gente, tava o Átila, verdade. tava um monte de gente na casa dele. Foi quando eu tava no Hop Harry, eu tava lá me divertindo, curada.
Se curou. Tava curado da dor, Aí eu entendeu? peguei De e chamei. cotovelo. Aí eu chamei você e Foi. falei, olha, eu tô criando sentimento, eu sinto que tá chegando o momento. Você se declarou Eu oficialmente, me declarei, eu falei, né? olha, eu tô realmente gostando de você, tô apaixonado por você. Vamos começar a orar a respeito disso? Com intencionalidade, com intencionalidade. né? Não orar pra Deus confirmar, porque Deus não dá uma confirmação tipo, ai, esse copo vai quebrar. Ele dá o discernimento pra gente. Porque tem muitas pessoas, por exemplo, que se baseiam na história de Jacó, né? Que Jacó teve Raquel, teve a Lia, se casou e tudo mais. E também na história de Isaac e tudo mais. Só que se você for observar em todas essas histórias, por exemplo, na história onde vai o servo, né? Vai o servo de Isaac. E ele escolhe a mulher que dá água para os animais e tudo mais. Ele não é um ora sinal antes e místico. tudo mais. Não é um sinal místico, tipo, essa estante aqui vai cair uma folha, sei lá, dessa árvore, vai cair esse livro da estante. Não. Mas ele pediu algo de acordo com o princípio. Que mulher naquele momento ali iria dar uma água? Uma mulher valorosa. Ele olha pro caráter, né, da caráter, mulher. Não olha para algo místico. Eu gosto muito dessa história, porque essa história retrata muito sobre como nós devemos buscar pelo nosso parceiro, sabe? Que você não deve simplesmente pedir, Senhor, estou gostando do fulaninho da igreja, se essa laranja cair do céu, se eu abrir na Bíblia e tiver a palavra do boy, se, sei lá, alguém orar por mim e me revelar por uma profecia, algo assim, é ele. Não, porque Deus nos dá o discernimento, são coisas mais racionais. É o discernimento. O Senhor te mostra quem cabe nos propósitos dele pra você. Então, assim, Deus tem a nossa vida toda traçada. Então, eu acho assim que... Acho não, né? É bíblico isso. Se você olha pra alguém e essa pessoa não se encaixa no que Deus tem pra você, não faz sentido. E eu acho que foi aí que eu tive a certeza realmente de discernir, nesse momento até de pausa, que eu vi que você continuou a sua vida independente se eu tava ali grudado em você, te mandando mensagem. Eu vi que você era feliz sozinha. Eu não tava feliz, não, tá? Eu tava chorando. Você tava triste por conta da situação. Não estava feliz sozinha. Mas você não foi uma mulher que, por exemplo, ficou mandando mensagem, e aí? É verdade. Não foi aquela chatice que mostrou uma dependência emocional em mim. É verdade. E eu gostei muito disso, porque eu vi que você era completa mesmo antes da gente se unir. Nossa, então, que profundo! É profundo. Foi uma análise profunda que você fez, então, Tá viu? vendo? Porque na minha análise estava assim... Esse menino... Eu tava aqui, ó. Esse menino me deu um gelo. Eu tava bem aqui no raio-x. Vamos ver como ela vai se comportar. E eu falei assim comigo, ó, é questão de honra, Sara. Você não vai se mendigar atrás dele. Você não precisa disso. Você não precisa. Aí todo dia eu pegava 5 minutos o celular. Não me respondeu. Aí eu largava o celular. Aí eu, ai meu Deus. Não me respondeu. Largava o celular pra eu não te responder, não ficar em cima, sabe? E quando você me ligou, olha só, gente, mulher esse é um negócio. Mulher é um negócio emocionada. A gente pensa nas pequenas coisas, nos detalhes. O que eu fiz? Você tava usando o boné aqui. O boné. Ai, ele falou assim, vou te ligar pra gente alinhar as coisas. Eu falei assim, pois então, eu decido que ele não vai escapar das minhas mãos e é agora que eu vou dar o meu passo. Já que ele tá me enrolando, eu vou me posicionar. Peguei um boné que a gente tinha comprado no nosso primeiro date, que foi um boné igual, né? Foi um boné verde que a gente comprou de casal mesmo. Tem até hoje. Eu tenho até hoje boné também. Coloquei o boné e eu te atendi usando o boné. E foi uma das primeiras coisas que você reparou. Você falou assim, nossa, tá usando o boné que a gente comprou? Eu falei, tô. Nossa. Estou usando. E aí? E aí? Você ainda tá pensando em mim, então? E aí eu lembro que quando você se declarou, eu fiquei com muito medo. E eu tava assim, meu Deus, a gente desligou, né, a ligação, assim. E eu falei, véi, ele tá me enrolando, será que ele tá falando sério? E na hora que eu olhei pro lado, tava o Felipe, a Margarida, o Luiz, todo mundo ali agachado, olhando pra mim, desse jeito assim, ó. Aí subiu todo mundo correndo, eu subi com o celular na mão. Aí eu falei assim, ele se declarou pra mim. Aí tem um vídeo até que gravaram desse dia, de eu falando, ele se declarou pra mim, chorando. Meu Deus. E chorando muito, porque eu tava falando assim, véi, ele... Não sei o que aconteceu, mas foi uma montanha russa de emoções, né? E acho que isso foi muito importante para que a gente chegasse até aqui hoje. Tudo isso, as primeiras impressões, essa questão do gelo que você me deu. Eu friso, né? O gelo que você me deu, ponto final. E toda essa questão das conversas, de como que a gente teve que frear algo que tava indo muito... Pá,
pá, emocionado e a gente 100% apaixonada, a gente precisou dar um pause nisso tudo. E pensar racionalmente. Teve que doer, sabe? Doeu muito ter que colocar os sentimentos na gaveta e pensar racionalmente. Porque nesse período que a gente tava sem conversar, eu comecei a refletir sobre o que Deus tinha pra mim, eu comecei a ser mais intensa nas promessas de Deus, e eu passei a olhar pra você de uma forma diferente. Eu já não tava olhando pra você, meu Deus, eu vou morrer se eu não casar com esse menino. Eu olhava e falava assim, olha, o Isaac tem um chamado que combina com o meu. Ele tem sonhos que fazem parte daquilo que eu também quero pra minha vida. Então eu acho que esse momento de usar a razão fez com que eu te escolhesse e você me escolhesse. Isso foi muito importante, né? Tanto que quando a gente casou, assim, a gente escolheu casar muito cedo. Foi muito cedo. Pô, eu me casei com 21 anos. Eu tinha 22, né? Eu tinha acabado de fazer anos. 22. A gente nem faculdade, a gente terminou. Não. Tava devendo... Triste. Essa coisa a gente não fala. Tava devendo 6 mil reais de cartão. Foi mesmo. A gente não tinha nada... Assim, tinha as coisas básicas de casa, geladeira e tudo mais. Mas ainda tava, né, conquistando as coisas e tudo mais. A gente foi ter sofá realmente esses dias agora. Esses dias. Uma geladeira nossa, esses dias, né? Uma geladeira melhor. Verdade. E eu acho que por a gente ter casado cedo... se a gente não tivesse tido esse momento de racionalizar nossas emoções, talvez a gente não tinha dado tão certo. É verdade. A gente não teria vivenciado as coisas que a gente vivenciou, não teria olhado um pro outro do jeito que a gente precisava olhar pra conseguir levar um casamento cedo, porque não é fácil, assim. Não. Eu olho pras pessoas ao meu redor que tem 21 anos, eu falo assim, nossa... parece que eu saí de uma fase de juventude e eu entrei numa fase adulta muito rápido. Então, assim, às vezes eu não consigo enxergar uma transição, sabe? Eu saí da juventude e entrei na fase adulta. Porque hoje a gente já tem conversas de filhos. Mas, assim, eu tenho 23 agora, né? 23 anos. E, assim, as coisas foram muito rápidas. E era necessário a gente ter tido esse fundamento, né, antes. É verdade. Eu acho que muitas pessoas... tem pessoas que têm muita pressa de casar. E tem gente que acaba demorando demais. No nosso caso, a gente viveu processos que às vezes pessoas levam 5, 6 anos. A gente viveu tudo em um ano. Foi tanta coisa assim, mudança em meus relacionamentos, e amizade, família com você também. Foi coisas assim de meses e tudo mais. Tem gente que vive esses processos em 2, 3, 4 anos. Então não é uma regra assim, você tem que casar rápido. Mas pra gente parece que Deus acelerou um pouco esse cronômetro em viver coisas em menos tempo. Até por conta do que Ele tinha preparado pra nós. É verdade. Né? Do que Ele queria a gente... É o discernimento que eu tenho, que Ele queria a gente ainda com pouca idade, a gente cedo, a gente jovem, pra cumprir os planos deles juntos. Porque muitas das coisas que a gente tá cumprindo hoje, que Deus direcionou pra gente, a gente não conseguiria cumprir junto se não tivesse casado. É verdade, então, e pra missões que a gente foi, por exemplo, estar junto desenvolvendo conteúdo e transformando vidas. Esse podcast até, por exemplo... Até a autoridade também pra conversar com as pessoas sobre casamento, né? Tipo assim... acho que durante o namoro Deus entregou muito isso, porque antes da gente casar, a gente criava muito até conteúdo sobre... pregação e tudo mais, a gente sentava ali a palavra e tudo mais, mas Deus direcionou a gente pra gente falar de relacionamento, então naturalmente família, né? A gente foi falando de família e Deus entregou a palavra pra nós, de nós restaurarmos famílias através da palavra de Jesus, de compartilharmos a nossa vida, de compartilharmos o que Ele fala, e não seria possível ter autoridade se a gente não tivesse casado. Então foi um processo desde o namoro que a gente viveu até o casamento, e a gente tem vivido até hoje. E eu não me arrependo de ter casado cedo. Eu também não. Eu acho que foi a melhor decisão da minha vida, assim. Mas foi difícil, porque a gente viveu muita coisa. Foram muitos processos e, assim, uma montanha russa de emoções. Tanto que o nosso namoro em si não foi o melhor namoro do mundo. A gente passou por muita crise, assim. Nossa, foi. E coisas que eu vejo as pessoas passando em 10 anos de relacionamento, a gente tava vivendo nos nossos terceiro mês de namoro. Foi muito intenso, né? Foi muito frenético, assim. Foi. E se a gente não tivesse alinhado tudo isso no namoro, talvez a gente tinha trago isso pro casamento. É verdade. Não sei se você parou pra pensar, tanta coisa que a gente viveu no namoro, de brigas bobas até, e coisas mais profundas, que se a gente não tivesse acertado antes, e até antes da gente namorar, se não tivesse colocado na mesa algumas coisas, a gente teria, né, cada um se omitido e tudo mais, não, vamos, quando chega o casamento, vem aquela perrenca de problema e se separa. É verdade. Eu acho que a gente pode, hein? Falar sobre os nossos problemas de namoro, pode. Mas isso é um papo para um outro podcast. Eu acho que Agora tá na hora. Tem muita coisa, tem pedido de namoro, pedido de casamento. Pedido flopado.
tem um casamento em si. Mas eu isso é assunto para um próximo episódio. Próximo episódio, acho que a gente tem que tirar as roupas do varal. Vambora.